para mandar recado para o Flamengo, era jogo para mandar recado até para o próprio Cruzeiro, que vai rivalizar com o Palmeiras em Libertadores, em Copa do Brasil. O que acontece? Era jogo... Se o Palmeiras, claro, passar em primeiro, que é uma tendência, pode ter Palmeiras e Cruzeiro no sorteio. Alguém aqui crava que o Palmeiras passa do Cruzeiro na Libertadores? Eu não cravo. O Cruzeiro começou a atacar, ficaram assustados, tomaram o gol, ficaram assustados, aí ficou naquela coisa daqui pra lá. Você vê o ódio desse Arroio aí, quando ele fez o gol, mano, ele xingando, caralho, você vê como o cara... Foi na maldade, velho. Hoje, o menino que jogou por ali é bom jogador, esse Kaique. Esse menino aí do Cruzeiro é bom jogador, esse lateral. Fala, torcedor do Cabuloso, que vídeo bom, que vídeo bacana. Pode deixar o like sem medo que tá muito bom esse corte aí, né? Separei os palmeirenses simplesmente em choque com o Cruzeiro, né? Já estão temendo aí enfrentar um Cruzeiro. Afinal, dentro de casa não conseguiram a vitória, né, que era importantíssima para a manutenção ali da liderança, inclusive, né, deixando claro ali que o Palmeiras tem até que agradecer não sair derrotado dentro de casa, porque o Cruzeiro teve oportunidades de vencer essa partida e, obviamente, né, não mandou o recado que eles queriam. O recado qual seria? Seria um Palmeiras forte, imponente. Então agora eles já temem o Cruzeiro na Libertadores. Vocês imaginam aí a preocupação deles, né? Vamos tá vendo o corte, depois a gente volta com mais notícias, tudo mais aí do Cabuloso, que conseguiu esse bom resultado fora de... Ataque do Cruzeiro, o Caio Jorge tá numa má fase, o Matheus Pereira não tava numa noite lá tão iluminada, e os pontas do Cruzeiro não conseguem render, né? Apesar do gol do Arroio, que depois no segundo tempo teve uma outra chance e, por sorte, jogou a bola lá na lua também. Porque se fosse mais competente, podia ter feito o segundo gol. Claro que sim. Então o Cruzeiro é uma equipe que está em evolução e tem qualidade. Tem elenco. Tem jogadores que podem decidir campeonatos. Então, era um recado para você passar hoje à noite. Ó, Cruzeiro, aqui não. Aqui não. Calma. Ah, tá empolgadinho? Calma. Nada. Pronto. Deu confiança pro Cruzeiro. Vai voltar para Minas com empate, tá ótimo pro Cruzeiro, não perdeu fora. Tá maravilhoso. E ainda dá moral para uma Libertadores no meio da semana. Porque, por exemplo, o Cruzeiro, ele pode se classificar em segundo no grupo. E aí o que acontece? Se o Palmeiras, claro, passar em primeiro, que é uma tendência, pode ter Palmeiras e Cruzeiro no sorteio. Alguém aqui crava que o Palmeiras passa do Cruzeiro na Libertadores? Eu não cravo. Eu não cravo nada do Palmeiras. Não consigo cravar nada. Então era um recado que você podia colocar um Cruzeiro numa berlinda. E não adianta nada. Ganhando o time contra-ataque pro Cruzeiro, aí depois o Felipe Anderson acha um gol que nunca mais, talvez, na vida ele vai fazer. Porque com a camisa do Palmeiras, a gente sabe que o cara vive de lapso. Falei, bom, felizmente, vai ter um milagre. Acordaram o Felipe Anderson. Depois, o Palmeiras já volta àquele modo normal dele, acaba se retraindo defensivamente, chamando o Cruzeiro pro jogo, segundo tempo lá sem muita inspiração, tinha mais posse de bola, Cruzeiro deu a posse de bola pro Palmeiras, se vira aí, e o time não conseguiu criar o suficiente para poder buscar uma vitória que seria obrigatória. Era obrigatório o Palmeiras vencer o Cruzeiro hoje, senhores. Justamente por isso, porque era jogo para mandar recado para o Flamengo, era jogo para mandar recado até para o próprio Cruzeiro, que vai rivalizar com o Palmeiras em Libertadores, em Copa do Brasil. Era jogo para mostrar que esse time está com ambição diferente para ser campeão, mas não adianta. Esse Palmeiras está com ojeriza a passar alegria ao seu torcedor. É um Palmeiras que está na liderança do campeonato de forma culposa. Ele não faz o menor esforço em querer se manter nessa liderança. Aliás, está fazendo um grande esforço para perder a liderança para o Flamengo semana que vem. Enfim, vamos lá, vamos ler superchats da galera aqui, dando boa noite para você e principalmente deixar o seu like aqui. O Fernando, que o time sai quase que derrotado para o Cruzeiro e tem que agradecer o empate, porque no final do jogo o Cruzeiro também perdeu gols que, se o tal do Arroio tivesse um pouquinho de noção ali naquele contra-ataque que ele pega no lado direito, se ele rola para o Matheus Pereira, eu não sei o que teria acontecido. Então, Fernando, você tem toda a razão. A conta desse empate é do Abel Ferreira. Hoje, o menino que jogou por ali é bom jogador, esse Kaique. Esse menino aí do Cruzeiro é bom jogador, esse lateral. Mas é o Arias que tem que marcar ele? Não sei o que está acontecendo no futebol hoje. O lateral hoje é marcado pelo ponta.
Ele não precisa mais marcar o ponta. O lateral hoje não marca mais. Ele é marcado, ele vai para frente, o cara corre atrás dele, aí não tem força para voltar para atacar. E aí o lateral sobra, porque o tempo todo quem está sendo marcado é ele. As coisas. O Matheus Pereira fez uma partida boa. O Gerson, que não vinha jogando bem no Cruzeiro. O Gerson não vinha jogando bem. O Gerson do Cruzeiro é muito diferente daquele do Flamengo. Mas hoje conseguiu jogar, né? Eu acho que falta isso também para o Palmeiras. Falta um volante de mais marcação, falta essa bola, né, de pé em pé, conseguir jogar, conseguir envolver um pouco o adversário. Porque o Cruzeiro hoje... Tá, o Abel está falando hoje. Hoje nós vamos ouvir o Abel. Daqui a pouquinho a gente já vai para o Abel. Vamos ouvir o que o Abel está falando, porque hoje é importante ouvir o Abel, que hoje o torcedor manifestou insatisfação contra o time do Abel. Estou aqui a reclamar porque tenho muitas lesões e o Cruzeiro acho que não tem lesão nenhuma, mas é o que é. Vai ser difícil o Cruzeiro, com uma equipa do mesmo nível do Palmeiras, lutar até ao fim, porque no início não começou tão bem, mas tem todas as condições. Olhas para o plantel deles, equiparas com o nosso, diz, uma equipa do nível do Palmeiras. Portanto, uma boa equipa. Infelizmente, em função destas 4 oportunidades ou 3, temos que fazer uma, não há como. Nós, desde que criamos, temos que fazer uma. Não fazemos. É isto, futebol. Boa noite, Abel. Meu nome é Gabriele Simoni. Nos seus confrontos diretos contra o Arthur Jorge pelo profissional, em 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates. Você acha que ele é um treinador que te impõe dificuldades ou esses resultados eles foram frutos das circunstâncias próprias do jogo e do futebol? Obrigada. Não, já disse, acho que ele é um excelente treinador e quando jogou, estava no Botafogo, tinha uma excelente equipa que contratou jogadores por todo o lado, por todo o mundo, não é? E que não pagou a ninguém, não é? Mas contratou. E que realmente foi super difícil competir contra eles. E agora está no Cruzeiro, uma belíssima equipa também. Portanto, acho que é sempre difícil jogar contra bons treinadores e sempre difícil jogar contra boas equipas. Está bem? Curtinho, o Abel falando aí do jogo do Palmeiras. Não falou muito também não, né? Não falou muito não, reclamando mais uma vez da temporada, dos calendários. Realmente, o Palmeiras tem muitos jogadores machucados agora. Zagueiro só tem os 2, Gomes e o Murilo, só os 2. Tem mais. Fux machucado. Certo? O Cruzeiro tem um bom time. Tem um bom time, mas é meio de tabela, né? Meio de tabela. Tá em 12º, tá com 20 pontos aí, 11º, 10º, tá no bololô. Com 20 pontos. Então, mas tá no bololô, porque 20 pontos para a zona de rebaixamento tá do lado, certo? Então, é meio de tabela de um time que tá... Mas eles vieram com o espírito aqui de não perder o jogo de jeito nenhum. Entendeu? Tanto é que você vê o ódio desse Arroio aí, quando ele fez o gol, mano. Ele xingando o caralho. Você vê como mano. o cara... Foi na maldade, velho. Eu senti, mano. O cara tava na maldade. Ele tava na maldade, mano. Ele quis arrumar aquela hora lá. É que os caras... Ô, Léo, ele caiu na pilha, mano. Mas ele quis arrumar aquela hora lá do gol. Léo, ele tá disputando um jogo importante, Léo. Essa que é a diferença. Você entendeu? E a gente jogou um jogo. É isso. Entendeu? A gente jogou um jogo. E os caras entraram com o espírito de ser um jogo importante para eles. Que era, e para nós também. Acabou o mundo? Não acabou o mundo. Conseguiram jogar 10 minutos de pressão, logo abandonaram, o Cruzeiro começou a atacar, ficaram assustados, tomaram o gol, ficaram assustados, aí ficou naquela coisa daqui para lá, sabe? Não é um time... E rola para um lado, não acontece nada. Rola para o outro, não acontece nada. Aí como é que saiu o gol? De um escanteio, de uma bola rechaçada, que o Felipe Anderson estava fora da área, pegou de fora da área e fez o gol. Entregar o título. Eu não sei nem de quem será o título, de verdade. Se é Flamengo, se é Cruzeiro, se é Fluminense. O fato é que o Palmeiras não tem futebol para ganhar título. Você pode xingar, pode falar o que quiser. Tem palmeirense esperneando, porque o Palmeiras vai ser campeão. Eu acredito. Você acredita em aberração. Eu não acredito em aberração. Campeonato Brasileiro vence o melhor elenco. Campeonato Brasileiro é regularidade. E o time do Palmeiras no confronto, André, é inacreditável. Conseguiu ter menos posse de bola que o Cruzeiro. Inacreditável. Liderança indo pro ralo, o Abel Ferreira já não existe mais. Se tem ainda essa diretoria que não se manifesta, o Palmeiras de novo
vai repetir 2025. Nós estamos falando há muito tempo. Quando o Palmeiras estava ainda 7 pontos na frente, aqui a gente falava, não tem futebol, é uma liderança mentirosa. Empatado, as duas equipes tentando gol, o Cruzeiro teve um pouquinho mais de bola, né, de posse, mas o Palmeiras foi mais perigoso. De novo, boa tabela no ataque, o Arias chutou fora aos 31 minutos, aí aos 42 o Felipe Anderson sente a coxa, né, o time já está cheio de problema, e ele sai. Quando ele sai, eu penso assim, bom, ele vai trazer o John Arias para o lado direito, vai manter o John Arias e vai colocar o Belé, vai colocar um segundo atacante. Ele coloca o Evangelista e empurra o Andrés para ser um meia mais avançado, né? Um jogador para atuar mais perto do Flaco. Essa mudança foi ainda no primeiro tempo, né? 42 minutos do primeiro tempo. E terminou o jogo, o primeiro tempo, com o Palmeiras tendo 5 finalizações contra 3 do Cruzeiro. Acabou finalizando um pouco mais, certo? As melhores chances do primeiro tempo foram do Palmeiras, mas o segundo tempo, a superioridade do Palmeiras ficou mais latente, né? Segundo tempo, o Cruzeiro começa melhor, né? Teve uma finalização aos 7 minutos que o Carlos Miguel defendeu. Teve uma chance de John Arias com um chute bloqueado. Porém, meus amigos, a partir daí, né, o Palmeiras começa a dominar um pouco mais as ações, né? Teve pouca efetividade, só conseguiu acertar o gol do Cruzeiro 2 vezes, mas foram 16 finalizações, 10 para fora, algumas foram bloqueadas, né? E só 2 no gol. O Palmeiras começa a melhorar no segundo tempo, a partir dos 10 minutos, né? O Maurício ajeitou uma bola para o Arthur dentro da área, um lance bem bonito, teve cavadinha, o Maurício ajeitou e o Arthur pegou mascado, a bola saiu pela linha de fundo. Foi uma chance clara do Palmeiras, estava dentro da área o Arthur para fazer o gol. Depois, aos 15 minutos, uma outra grande chance com o Gomes dentro da área, ele deu uma puxada ali, o goleiro do Cruzeiro pegou. Essa mexida do Abel no primeiro tempo, do André jogando mais à frente, deixou o Palmeiras um pouco mais técnico, né? Maurício, Andreas, o Arias, o time conseguiu trocar um pouco mais de passe, né? E conseguiu chegar um pouco mais. Gente, aos 28 minutos, o John Arias meteu uma bola pro Andrés, o Andrés girou de frente pro gol, na risca da grande área, e chutou a bola lá no Allianz Parque. Chance criada, chance desperdiçada, tá bom? Aí é que complica um pouco mais, né? Quando você precisa trocar, só tinha o Paulinho para entrar, entraram o Jefté e Kelvin, que não causam impacto a não ser ter 2 jogadores fisicamente um pouco melhores. Então tá aí, torcedor cruzeirense, esse foi o corte que a gente separou, né? Um corte muito bacana aí, podemos acompanhar a galera palmeirense simplesmente com medo, né, cara? Com medo terrível aí do Cabuloso. Afinal, o Cruzeiro tem um excelente elenco, tem um elenco aí muito qualificado, vem evoluindo muito com o Arthur Jorge, inegavelmente. Dessa vez acertaram um técnico para o Cruzeiro que começou o campeonato de forma muito, muito ruim. Por isso está na posição que se encontra hoje, na 12ª colocação, mas tem 20 pontos. Tem 20 pontos, isso significa que o quê? Que nesse campeonato achatado, como está, né? Se você colocar aí o Cruzeiro com 20 pontos e vamos puxar até o 4º colocado, que é o São Paulo, com 24, são 4 pontinhos de diferença, né? São Paulo ali numa sequência negativa, então vem caindo ali, vem despencando a tabela, o Atlético Paranaense também tropeçando, Bahia tropeçando, então assim, uma vitória, né, na próxima partida aí no Brasileirão para mudar todo o cenário do Cruzeiro, mas foco com certeza vai ser a Libertadores agora, onde tem que vencer o Boca Juniors, tem que conseguir um bom resultado, tem que se classificar de todas as formas.
Então vai ser um jogo dificílimo, onde o Cruzeiro vai dar o máximo de si, mas é um Cruzeiro que anima o torcedor por essa evolução, né? Por mostrar aí que vem crescendo de produção, que dá para o torcedor confiar nesse time, dá para confiar nesse elenco. Cara, Palmeiras não vive o seu melhor momento, mas é um time ali muito qualificado, é um time muito bom, e a gente pôde ver ontem aí o Cruzeiro testando realmente essa evolução, né? Se era só questões momentâneas ou se era um time sólido mesmo. E contra o Palmeiras deu para ver características desse time, deu para ver que poderia ter vencido. Boa estratégia do Arthur Jorge, faltou um pouco de sorte, faltou um pouco de decisão correta ali para o Cruzeiro sair com a vitória fora de casa. Mas o corte tá aí, rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Então vou pedir mais uma vez aí, deixa o likezinho para dar uma moral pra gente, pode hypar o vídeo aí, ativar o sininho, se inscrever no canal, a gente traz tudo do cabuloso aqui, tá bom? Até um próximo vídeo, valeu!